Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou aqui comentar um pouquinho, falar sobre a questão, sobre duas notícias que saíram no dia de hoje, que foram destaques no dia de hoje e que estão de certa forma relacionadas. Bom, a primeira delas é sobre uma entrevista do Stefano Domenicali, ele comentando sobre a questão da proibição que a FIA deu para os pilotos se manifestarem politicamente nas corridas de Fórmula 1, que vai precisar de uma pré-aprovação da FIA. E a outra notícia é sobre a saída do Mohammed Ben Sulayem ali dos assuntos da Fórmula 1. Ele não vai cuidar mais dos assuntos da Fórmula 1, vai continuar na FIA, vai ter um outro papel mais, digamos, global dentro da entidade e vai deixar a Fórmula 1 um pouco de lado, vai se intrometer menos nas questões da Fórmula 1. Bom, vamos contextualizar toda essa bagunça, aí vamos dizer assim. O Mohammed Ben Sulayem, desde que ele assumiu a presidência da FIA, tem se envolvido em algumas questões polêmicas ali, entrado em guerra, vamos dizer assim, desagradado, né, aos pilotos e equipes, primeiro com aquela questão lá das joias, lá do Lewis Hamilton, das manifestações aí da cueca dos pilotos, né, que o Vettel colocou a cueca por cima da calça lá, como crítica ao Mohammed Ben Sulayem. Tem a questão também das proibições, das manifestações, né, dos pilotos, aquela questão de ajoelhar antes das corridas. Teve a questão, depois, né, que o Mohammed Ben Sulayem fazendo todo esse lobby aí para a entrada da Andretti na Fórmula 1, para a entrada de mais equipes e para a entrada da Andretti, o que particularmente eu sou a favor, tô contigo nessa, Sulayem, e o que tem desagradado, obviamente, os chefes das equipes. Teve a questão, agora ultimamente, que foi quando saiu-se a notícia de que um fundo árabe teria oferecido 20 bilhões para comprar a Fórmula 1 e o Mohammed Ben Sulayem comentou que era um valor super valorizado, que isso, que aquilo, se intrometendo num assunto que não lhe dizia respeito. E a Fórmula 1, né, a Liberty, ela, enfim, foi a público ali rechaçar as declarações, as postagens do Mohammed Ben Sulayem. E isso virou assim praticamente uma guerra, né? Porque de um lado estão ali a Fórmula 1 e as equipes que, no caso das equipes, elas não querem, por exemplo, entrada de outras equipes por conta da divisão dos lucros. O Mohammed Ben Sulayem fazendo lobby para a Andretti. Tem a questão da Fórmula 1 a Liberty, né, que é a dona dos direitos comerciais da Fórmula 1. Uma declaração do presidente da FIA, obviamente, que tem um impacto muito grande ali nos negócios da Fórmula 1, então já estava assim nesse pé de guerra. Teve a questão também o ano passado da questão das sprints, né, das corridas sprint, que ficou uma definição, a FIA pediu mais dinheiro para poder aprovar mais sprints. Enfim, teve várias situações entre FIA e Fórmula 1 entraram aí, digamos, em conflito. E me parece, né, que hoje essa questão do Mohammed Ben Sulayem se afastar da Fórmula 1, acho que é meio que, olha, vamos parar com isso aí, vamos tirar esse cara daí, esse cara tá atrapalhando, não tá sendo legal que ambas as entidades, Fórmula 1 e FIA, entrem em guerra. Isso já deu problemas aí no passado, com greves, boicotes e tudo mais, então acho que não seria interessante para ninguém que FIA e Fórmula 1 entrassem aí em uma guerra, em uma disputa por poder ou por, enfim, e ter muitas discordâncias. Então acho que coube aí a FIA remanejar o Mohammed Ben Sulayem, deixar ele menos ligado à Fórmula 1, embora eles dissessem na sua carta que isso já era um processo que já era planejado previamente, já tinha sido planejado previamente. O Mohammed Ben Sulayem só ia ali ajeitar algumas coisas e depois naturalmente ele iria se afastar. Eu acho que isso é uma conversa para boi dormir, mas essa foi a justificativa da FIA. E quem vai cuidar mais dos assuntos relacionados à Fórmula 1 vai ser o Nicolas Tambazzi. O outro assunto que também saiu no dia de hoje, que até eu iria fazer um vídeo mais específico sobre esse assunto, que é sobre as manifestações dos pilotos que estão proibidos. O Stefano Domenicali, em uma entrevista para o The Guardian, ele foi incisivo, falando que a Fórmula 1 nunca colocará uma mordaça em ninguém. Aqui, né, abre aspas, né, a Fórmula 1 nunca colocará uma mordaça em ninguém. Todo mundo quer falar, então ter a plataforma para dizer o que quer da maneira certa é melhor. Temos uma grande oportunidade pela posição do nosso esporte, que é cada vez mais global, multicultural e multivalorizado.
Estamos falando de 20 pilotos, 10 equipes e muitos patrocinadores. Eles têm ideias diferentes, visões diferentes. Não posso dizer que um está certo ou errado, mas é certo, se necessário, dar a eles uma plataforma para discutir suas opiniões em um caminho aberto. Não vamos mudar essa abordagem como esporte. Essa deve ser a linha do nosso esporte e dar a todos as chances de falar da maneira certa, não com tons agressivos ou ofensivos, mas com respeito. Fecha aspas. Também aí, né, tô lendo aqui na matéria da Sky Sports, né, também temos aí os pilotos estão um pouco confusos também no que eles vão poder dizer ou não, no que eles vão poder se manifestar ou não. Teve declarações do Sebastian Vettel, né, criticando quando foram proibidos não foi proibido, só foi dito o seguinte: olha, antes de você colocar qualquer menção, qualquer manifesto no seu capacete, na sua camiseta, no seu macacão, qualquer lugar que seja, você tem que primeiro pedir uma autorização prévia da FIA, a FIA liberando você vai poder usar. E na época, eu lembro que eu falei o seguinte, e a minha opinião continua a mesma nesse sentido. Eu acho que no ponto de que se é necessário uma pré-autorização da FIA ou da Fórmula 1, de quem quer que seja, para que seja autorizado os pilotos, eu acho que isso está correto. E por que eu acho que isso está correto? Porque a gente fala assim, mas você está querendo proibir os pilotos? Não, é que eu acho assim, se você deixar, digamos, à vontade, assim, sem nenhum tipo de filtro, vamos dizer assim. Por exemplo, vamos imaginar que a Rússia lá estava com o Mazepin estivesse correndo ainda na Fórmula 1, né? A Rússia não tivesse saído da Fórmula 1, dos esportes. O Mazepin continuasse correndo na Fórmula 1 ali mesmo com a Rússia e a Ucrânia em guerra. Aí o Mazepin, vai para o pódio. Improvável, mas vamos supor que ele fosse para o pódio. E aí ele sobe no pódio, ou ele mostra veste uma camiseta, ou pinta no seu capacete uma frase do tipo: a Ucrânia é da Rússia. Eu não vou entrar aqui no mérito se ele estava certo, se a mensagem é certa, errada, correta, ou quem está certo ou quem não está, se a Rússia e a Ucrânia. Honestamente, não é esse o meu ponto. O ponto algo dessa forma pode realmente gerar situações não muito agradáveis, né? Ou seja, como assim? O cara vai entrar lá dizendo que tem dois países em guerra e um tá lá dizendo que a Ucrânia, né, que foi invadida, pertence a eles. Então, assim, seria muita confusão. A mesma coisa se o Guangzhou sobe lá, Taiwan é da China, ou um piloto de qualquer país que seja, vamos supor, um piloto brasileiro, o ano passado subisse lá com uma camiseta do político, olha, vote fulano, vote ciclano. Esse tipo de coisa eu realmente acho que, primeiro, tem que ter um filtro, tem que ter uma aprovação, tem que ter alguém para dizer, olha, isso aí acho melhor você não colocar, ou não, coloca aí, e enfim, né? Eu acho que tem que ter, eu acho que esse filtro tem que existir para evitar situações ali que possam gerar algum vamos dizer assim, algum incidente diplomático. Mas tendo esse filtro, e na época a minha pergunta foi, eu quero saber que tipo de coisas que eles vão aprovar ou não. A gente lembra que desde 2020 o Lewis Hamilton, por exemplo, começou ali a fazer, antes das corridas, os atos ali para promover o combate ao racismo. E isso hoje não pode mais. E aí já é uma coisa que eu acho errado. Pô, como assim? Você não vai deixar um cara preto que já sofreu preconceito, racismo dentro da Fórmula 1, nunca se esqueçamos disso, já fiz um vídeo sobre isso, na Espanha 2008, e de um assunto que a gente vê, meu Deus, Vinícius Júnior lá, o tanto que tem acontecido com ele, e ele e o Hamilton sendo uma figura, enfim, o maior nome da Fórmula 1 atualmente, ele poder passar uma mensagem com relação a isso, e você não quer e não deixarem de fazer isso, aí eu já acho realmente um absurdo. Mas a Fórmula 1 não é lugar para política, é lugar para esporte. Cara, eu até concordo com isso. Mas bicho, o evento da Fórmula 1 é um evento que dura ali entre, né, a pré-corrida, corrida, pódio e tudo mais, dura mais de 2 horas. Porra, não vai matar ninguém, deixar separar um espaço lá que seja igual era feito. Ali 2, 3 minutos ali, tal, um pouco antes da corrida, os pilotos, sei lá,
ajoelhar e estenderem uma faixa e diga não ao racismo, ou paz no mundo, não faça guerra. Cara, a gente não pode ser tão alienado assim, não pode ser tão alienado. E aquela coisa, quem quer fazer, faça. Se um piloto não quiser, cara, eu não quero ir, ok, direito dele, tá tudo certo. Mas eu acho que precisa ter esse bom senso para que a Fórmula 1 passe mensagens, os pilotos de Fórmula 1 passem mensagens positivas, né? Para que ninguém seja discriminado pela cor da pele, ou por sua orientação sexual, ou por qualquer outra coisa, que você, enfim, não faça guerra, não entre em guerra com ninguém, que as pessoas tenham paz, enfim, salve a natureza, enfim, eu acho que isso não faz mal a ninguém. Claro que tem algumas coisas que incomodam, né? Porque acabam indo de encontro a interesses de países, de empresas e tal, mas faz parte. Eu acho que se você não quer ser criticado, você não se mostra, né? É simples assim. Eu acho que por que o Vettel, por que qualquer piloto não pode correr um capacete lá colocando lá alguma coisa sobre natureza, sobre as abelhas ou sobre qualquer outra coisa? Enfim, isso realmente não entendo. Eu acho que isso realmente, assim, eu sou a favor de que se deixe, mesmo que for, olha, realmente coloque, separe ali um momento onde os pilotos vão poder se colocar, ou no seu capacete ali o piloto colocar alguma pintura que é algo pessoal dele, uma coisa que ele acredita. Até ontem fiz um vídeo sobre isso. O capacete, ela é a identidade do piloto. Então, se o piloto puder colocar ali algo que enfim, coloque os seus pensamentos, o seu modo de ver o mundo, né, desde que não ofenda ninguém, desde que não seja agressivo com ninguém, não ofenda ninguém, para mim tá tudo certo, para mim tem que ser permitido. Mas concordo que vamos olhar antes aqui, ver se tá tudo certo mesmo. Não, mas tá tudo certo, vai lá e faça a sua manifestação. Eu acho que assim tem que ser. Não sei, queria saber a opinião de vocês aí sobre o que vocês acham disso tudo, se vocês concordam com essa questão, né, das manifestações ou não, que os pilotos podem ou não podem, se acham que devem ou não devem, se acham que eles devem realmente não misturar as coisas, ou se você acha que deve ter um espaço, e também sobre essa questão do Ben Sulayem, né? Sobre essa questão do Ben Sulayem, eu acho que até que vai ser interessante, embora eu concorde com ele na questão da Andretti, né? Eu acho que um desgaste entre FIA e Fórmula 1 realmente não ia ser bom para ninguém, não ia ser bom para o esporte, que é minha maior preocupação, que é melhor para o esporte. Embora muitos chefes de equipe aí não estejam muito bem pensando no que é melhor para o esporte quando vetam a entrada aí de novas equipes, né? Como tem acontecido com a Andretti, aí que agora, sem o seu principal, não diria o principal, mas sem um grande lobista dentro né, que foi a público dizer várias vezes que apoia a entrada da Andretti, não sei como é que vai ficar a situação da Andretti aí, sendo que o Nicolas Tambazzi era um cara que já trabalhou, já foi chefe de equipe, de repente pode ter um relacionamento melhor aí com os chefes de equipe, pode tentar puxar a sardinha mais para o lado dos chefes da equipe que estão dificultando cada vez mais a entrada da Andretti, estão pedindo ainda que essa taxa de entrada na Fórmula 1, que já é absurda, seja ainda mais absurda. Enfim, vamos aguardar, mas esperamos, né, que a FIA e Fórmula 1 se entendam e consigam aí fazer o que é melhor para o esporte, que é ter mais equipes, deixar os pilotos manifestar ali algumas opiniões que eles acharem que são necessárias, que a Fórmula 1 passe mensagem para o mundo aí de coisas que são positivas para todo mundo, né? Como eu já falei aqui, a questão do combate ao racismo, inclusão de mais pessoas, de todos os sexos, religiões, credos e tudo mais, e que o esporte se torne melhor. Certo, pessoal? Quero saber também a opinião de vocês sobre esses assuntos e deixem aqui nos comentários, digam se vocês concordam, discordam e tudo mais, e a gente vai trocando aquela ideia. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!